2023 vai marcar os 35 anos da maior conquista do Jacareí Atlético Clube, que foi o campeonato, o título da terceira divisão de 1988. Para a gente falar sobre isso, eu trouxe aqui o presidente do JAC naquela época, que é o senhor Ademir Neri. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Boa tarde aos telespectadores. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder relembrar um pouco daquilo que foi a conquista do JAC naquela época, 1988. Antes da gente falar disso, fala um pouquinho da sua trajetória. O senhor nasceu em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo. Aos 25 anos, eu trabalhava já numa empresa de ônibus, junto com o Sr. Ronald. E ele já tinha aqui, na época, a turma chamava Auto Comercial Jacareí, depois Aviação Jacareí. E eu trabalhei com ele 2 anos lá. Aí ele vendeu a empresa lá, mas já tinha aqui. Aí ele convidou eu e mais um outro, falou assim, bem, vamos para Jacareí, trabalhar lá com a gente e tal. E eu era recém-casado, fazia 1 ano que tinha casado, a esposa trabalhava, havia comprado, naquela época, o BNH, que a turma ainda falou, que tinha comprado um imóvel, um sobradinho e tal, dentro das possibilidades da gente. E aí fiquei quase um mês pensando. No fim, acabei aceitando. Aí eu vim para Jacareí em 1973. O senhor nunca tinha vindo para cá? Não, eu conhecia Jacareí porque, vou falar um pouco da minha trajetória. Meu pai, quando eu era pequeno, meu pai era motorista de caminhão. E naquela época, você vinha para Aparecida de caminhão com lona em cima. Tem muita gente que não acredita. As pessoas, quando vinham do Nordeste, principalmente, falavam que era pau de arara. E naquela época você fazia, pegava o caminhão, punha umas tábuas, cobria com lona, saía de São Paulo, tipo assim, meia-noite para vir pegar missa em Aparecida às 6 horas da manhã. Você imagina o sacrifício. Se falar isso para um jovem hoje, eles não acreditam, né? Tinha a igreja velha, né, da Aparecida. Era a Aparecida. igreja velha. Então, se falar isso para um jovem hoje, eles não acreditam nessa história. E na volta, você tinha que parar na gruta, porque a gruta era ponto de parada, e parar aqui na retão de Jacareí para comprar o biscoito de Jacareí. Que vendia na estrada, né? Vendia na estrada as barraquinhas, como chamam assim. Então você comprava as latas e tal. Então você conhecia Jacareí. Jacareí era conhecido de São Paulo, era Jacareí e também Taubaté. São José não era na época conhecido. Na época nos anos 60, por exemplo, São José, São Paulo, Jacareí falavam. E Taubaté também, que era como se fosse a capital do Vale, Depois que São José desenvolveu. Aí eu vim para Jacareí em fevereiro de 73. Então, quer dizer, acabou de completar 50 anos da sua vinda aqui. 50 anos, acabou de completar. Aí o senhor vem para cá e vai morar em que bairro aqui em Jacareí? Eu fui morar ali na rua Avenida Antunes da Costa, uma subida que dá na caixa d'água ali. Sei. Sabe onde tem a rua João Américo da Silva? A primeira direita, uma subida. Aluguei uma casa lá. É onde mora o Benedito Sérgio Lencioni, né? Onde mora o prefeito, né? O Benedito Sérgio Lencioni. Não sei se ele mora até hoje. Mora lá ainda. Mora. Então, naquela época, eu estava morando. E aí, consegui alugar, fiquei 1 ano ali. Aí, mudei ali para Vila Pinheiro, em frente ao Hospital Alvorada. Aí, fiquei mais 1 ano. Aí, voltei, entrar no BNH, fui para o Jardim São José. Aí fiquei lá um tempo, fiquei acho que uns 8 anos na Jardim São José, ou mais. Morando. E a sua adaptação, o senhor falou que era recém-casado quando veio para cá. Como é que foi a adaptação da sua esposa, do senhor? A minha até que você, no trabalho, dia a dia... Vai levando. Você vai levando. Já vim com pessoas amigas, conhecidas. Tinha o Getúlio também, que já estava aqui, que era de lá, de São Paulo. A esposa sofria muito. Isso eu reconheço. Às vezes chegava à noite, chorava, queria ir embora, porque lá em São Paulo ela trabalhava. Aqui, trabalhava fora, porque mulher normalmente trabalha em qualquer horário, não tem horário. E aí eu ficava em casa, tal, não tinha filhos ainda, tal. Foi bem crítico, viu? Sentiu saudade não sei se ela tinha os pais em São Paulo ainda. Eu tinha os pais em São Paulo, tal. E eu também tinha minha mãe, só tenho uma irmã também em São Paulo. E a gente tinha e não tinha condições de ficar indo... Toda hora. Toda hora. Quando ia, uma vez por mês.
para São Paulo, porque tinha que pegar o ouro no Pássaro Marrom, descer em São Paulo, pega outro ônibus e vai e volta. Mas ela não foi fácil a adaptação, não. Eu reconheço isso mas são coisas da vida, né? Você tem que passar aqui, acho que você... Vai escolhendo, né? Você vai escolhendo. Vai escolhendo. E a sua relação com o futebol é desde criança que o senhor gosta de futebol? Eu sou ítalo-brasileiro, tenho cidadania italiana. Sei. Então, calculo o time que eu torço, Palmeiras. Palestra. Fui criado no meio dos tios, tudo era... Seu pai era italiano? Não, meu pai era filho. Filho de italiano. Os 4 avós eram italianos, os 4 avós. Nossa Senhora. Então eu tenho a cidadania italiana, eu falo assim, eu tenho sangue italiano, porque os 4 avós. Não era um só, vai. Às vezes com um você consegue, eu era os 4. E fui criado no meio da convivência com italianos, né? Italianos, os tios, as coisas. E todos palmeirenses. Todos, não fugiu, vai. Era tudo palmeirense. Chegava a se reunir, às vezes, por exemplo, um domingo, às vezes tinha, entre primos tinha 20, 25, tudo palmeirense. Só uma macarronada lá. Só uma macarronada. E eu morava num bairro em São Paulo que tinha uma linha de ônibus. No começo tinha que andar, depois o ônibus começou a passar na porta de casa, né? E ele passava perto do campo do Palmeiras, na época. E eu, como bom palmeirense que eu sou, eu estava... Olha, acho que toda semana assistia jogo. Nossa. Se não ia, às vezes, no domingo, ia à noite assistir jogo. Mas qual que é a sua primeira lembrança de futebol? Assim, a primeira recordação que o senhor tem de futebol, qual é? Eu lembro, quer dizer, eu lembro que vivi, mas eu lembro de uma coisa que marcou, que aquilo foi o Mundial de 58 da seleção brasileira. Isso marcou porque eu tinha 10 para 11 anos, e o povo saiu tudo na rua, foi uma festa. Isso eu lembro bem. Isso aí marcou. Agora, antes, eu já via, eu lembrava, por exemplo, o Júlio Botelho foi jogar na Fiorentina. Então, essas coisas eu tenho recordação. Isso foi, acho que talvez até anterior, eu não lembro. Mas eu lembro do 54, né? O Corinthians foi campeão. Quarto centenário, né? Quarto centenário. Que a final que foi com o Palmeiras, na verdade, foi no começo de 55, né? 55, isso. Então eu lembro assim, lembro que teve o jogo, tal, não sei o quê. Eu lembro do meu pai, né? Meu pai ruía as unhas, puxava o cabelo, arrancava a unha do dedão, né? A família era assim. Entendeu? Então essas recordações eu tenho. Depois de 58, aí eu lembro bem já de 59, que teve o super campeonato. O campeonato paulista era importante, porque não tinha campeonato brasileiro. Porque era difícil viajar, né? Tinha Rio-São Paulo, os 4 aqui, os 4 maiores de lá e tal. E o campeonato paulista era uma febre mesmo, você torcia. E eu lembro que em 59 houve uma super decisão Palmeiras e Santos. E na época o auge era Pelé, né? O Pelé já estava. E eu lembro que em casa, meu pai tinha acabado de comprar uma televisão, então reuniu lá, sei lá, 20, 30 pessoas, e o Palmeiras foi campeão. Acho que foram 3 jogos, se não me falha a memória. O Palmeiras é o único time que na época do Pelé conseguiu ser campeão em São Paulo com o Pelé no Santos, né? O Palmeiras... O Santos era campeão, o Palmeiras enfrentava, conseguia e tal. E eu lembro que eu acho que em 59, acho que foi o Chinesinho que marcou, e não sei se foi Romero, alguma coisa assim, que marcaram os gols do Palmeiras. Isso eu tenho uma... Daí para frente... Teve um jogo, acho que nos anos 60 ainda, foi 7-6, né? Palmeiras e Santos. Era a rivalidade. Quer dizer, a rivalidade era com o Corinthians, que sempre foi. Tinha rivalidade com o São Paulo, mas a verdade era o Corinthians, né? E o Santos, porque era um puta de um time. Ninguém pode falar, o Santos... Não tinha o Pelé, né? E o Pelé. Tinha o Pelé. E os jogadores do Santos na época eram muito bons. Né? E o senhor falou que o Campeonato Paulista era um campeonato muito forte. E os times do interior eram fortes também, né? Eram fortes. Esses dias eu estava assistindo o jogo do Campeonato Paulista, a Ferroviária de Araraquara estava jogando, não sei se foi com o Corinthians,
E a minha esposa não acompanha muito futebol. Eu falei, ó, tá vendo esse time aí, Ferroviária? Nos anos 60, 60 e pouco, isso era poderoso. Eu falei, eu nunca ouvi esse time. Eu falei, você não ouviu agora. Mas naquela época ele era poderoso. Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, tinha o time de Presidente Prudente, 15 de Jaú, 15 de Piracicaba. Aí, então, domingo à tarde, você parava para assistir um jogo. E normalmente com esses times do interior. E o time do interior aqui do Vale, o Taubaté também tinha força, né? Eu tenho uma recordação desse jogo do Taubaté, né? Que até hoje eles falam o burro da central, né? Tá assistindo e aí passou o trem, né? Passou até hoje, né? Você vê o trem passando, assim, fala, puxa vida, eu recordo disso estando em São Paulo, que eu era um moleque. Né? E era E eu ouvi falar também da Esportiva de Guará, não com muita, igual o Taubaté. O Taubaté era forte na época. Né? O senhor falou que o que mais marcou o senhor nessa época de infância foi a Copa de 58. 58. Mas do Palmeiras, qual foi a maior emoção que o senhor teve com o Palmeiras? Foi 59. Foi esse? Isso, aí 59. 59, eu tinha 11 anos, né? Essa foi uma emoção que eu lembro. Eu tô vendo assim, nós na sala da minha casa, lá onde eu morava, tal, e aquela... eu lembro o seguinte, não sei se eu estou falando demais, mas estou contando. Vai, pode. Na época tinha uns produtos chamados Produtos Amaral, e eles era tipo assim, carnê do baú, vai. Você pagava, depois no final do ano, você pegava a cesta de Natal Amaral. E nessa época, eu sei que o 59 foi um pouquinho logo no começo. E eles davam um bonequinho, vinha com a cesta e era o Pelé. E eu lembro até hoje que nós amarramos o Pelé de ponta cabeça na sala. Esse aí não vai jogar hoje. Esse aí não vai jogar. Amarramos de ponta cabeça, né, com barbante, né? Fomos lá, vamos pôr o Pelé de ponta cabeça. Ele ficou assim, bonequinho. Veio na cesta de Natal Amaral. Ficou amarradinho. Deu certo, hein? Deu certo. Então essa foi a primeira emoção. Eu lembro, eu não lembro assim, que jogo. Eu lembro que eu assisti um jogo no campo do Palmeiras mesmo, que era do Palestra Itália. Isso eu lembro que eu fui, tinha madeira, tal, mas eu não recordo, porque a minha mãe falava assim, sobre meu pai. Ele sai de casa de manhã no domingo com marmita para esperar o jogo naquela época. Olha. Né? Era no campo do Palmeiras, né? ou no Pacaembu, né? Não tinha Morumbi ainda, não tinha Corinthians. O campo do Palmeiras já era na Barra Funda lá. Já era no mesmo local. Mesmo lugar, né? Mesmo local, ali na Parque Antártica ali e tal. Ali. E então essa é a emoção de 59, e qual foi a maior frustração? A maior derrota que mais doeu do Palmeiras, qual foi? É bem difícil, viu? Porque tem várias que você fica, você recorda. Foi a primeira vez que o Palmeiras foi rebaixado. 2002, né? No Campeonato Brasileiro. Não tenho vergonha de falar, chorei. É mesmo? Eu lembro que eu, casado e tal, na hora que o Palmeiras decretou o rebaixamento... Estava jogando com o Vitória da Bahia, né? Vitória da Bahia. Na hora que decretou o rebaixamento, não tenho vergonha de falar. Eu fui pro quintal para não ficar... E eu chorei. E os caras falaram, pô, mas você, com essa idade, estou com 75 anos, você ainda chora por causa de futebol? Eu choro tanto de emoção como de tristeza. Porque não tem jeito, né? A raiz. Meu é raiz mesmo, não é modismo. Eu sou porque sou, outro porque eu sou torcido, só porque veio o Pelé, eu torci, não sei porquê. Raiz. Porque nessa hora, por exemplo, dessa maior tristeza que foi o rebaixamento, aí deve passar um filme na cabeça, né? Passa. Aí vem os seus tios, seu pai seus primos. Todo mundo, você ganhando campeonatos e disputando, entendeu? Você estava lá. Eu não fui na Libertadores em 99, porque teve eu não lembro quem foi, eu acho que foi o José Carlos Guedes, que era radialista. Da Jovem Pan, né? Da Jovem Pan. Tinha muita amizade com ele por causa do rádio, por causa de futebol. Eu sempre fui atrás de futebol amador aqui de Jacareí, participei de tudo. E ele conseguiu um ingresso para esse jogo da decisão.
Me falou, Ademir, para você ir. E eu dei pro meu filho mais velho. O meu filho mais velho, ele é 10 vezes pior do que eu, palmeirense. Quer dizer, o senhor era 10 vezes pior que seu pai. É. E o seu filho é 10 vezes pior que o senhor. Pior do que eu. E eu falei, então, ele chama o Rogério. Eu falei, Rogério, tá aqui o ingresso, eu não vou. Falei, eu vou dar para você. Aí arrumou o pessoal, não sei, aqui de Jacareí e foi. Por isso que eu fui, porque eu não tinha conseguido comprar. É. Eu ganhei esse ingresso. Aí fui com o pessoal aqui no Jardim Santa Maria, eu lembro até hoje ali, perto da praça do Parque Brasil ali, nós fomos assistir a final ali. Final de matar um no coração, né? Nos pênaltis, né? Nos pênaltis. O Deportivo Cali. Cali, isso mesmo. Deportivo Cali. E essa foi também uma emoção grande. É. Pra gente encerrar esse primeiro bloco, Pois não. qual o maior ídolo do Palmeiras que o senhor... Ademir da Ademir Guia. da Guia, né? Não tem. Eu arrepia, né? Sou emotivo, acho. Ademir da Guia. Cara, que eu cansei, entre aspas, de assistir, de ir no campo. Aquilo que eu falei para você começar. Sempre eu estava uma vez por semana, cada 15 dias, estava ao vivo. Não tem. Muita classe, né? Para jogar, muita classe. Muito. Eu era... Meu pai ia, mas eu, quando já estava... que eu podia ir sozinho, eu chegava, por exemplo, no campo do Palmeiras, ou no Palmeiras no campo do Palmeiras. Eu chegava às 13 horas, né? Pro jogo às 16. Né? Ficava esperando eles descerem do ônibus, conversava. E Ademir da Guia era calma, simpatia, caladão. Sempre na humildade ali, né? Humildade. E fora isso, jogava muito. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.